Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular. Na aula de hoje, a gente vai aprender como remover o CORS utilizando o proxy que vem embutido no Angular CLI. No nosso código do Node, nós estamos habilitando o CORS. Para isso, a gente instalou uma biblioteca, que é o pacote npm do CORS, e nós estamos habilitando o acesso asterisco, que significa que qualquer um pode acessar essa API. É claro que quando um sistema desse vai para produção, esse não é o melhor cenário. A gente só deve habilitar o CORS no nosso projeto, caso em produção seja necessário também habilitar o CORS. No caso do Angular, não importa se você está utilizando PHP ou Java, .NET, Python, Ruby ou qualquer outra linguagem de back-end, na hora de fazer o deploy para produção, existem diversas possibilidades. Uma delas é você colocar o back-end junto do front-end, caso seja uma aplicação pequena que não tenha muita necessidade de escalar, não tem problema você ter um monolito com seu back-end e front-end juntos. E se você vai fazer um pacote do Angular, por exemplo, rodando com Docker, utilizando o servidor nginx, que é aquele nginx, esse servidor também tem a opção de você habilitar o proxy por lá. E nesse caso, também não tem a necessidade de habilitar o CORS no back-end. E é isso que nós vamos fazer. A gente acaba vendo muitos exemplos na internet habilitando o CORS no back-end só por conta do desenvolvimento. E não tem real necessidade. Então, o que eu quero mostrar para vocês é como remover isso. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó, eu vou comentar essas linhas aqui, vou selecionar, então eu vou desabilitar o CORS no meu back-end, deixo aqui reiniciar o código do servidor e a gente vai ver se vai funcionar. É claro que vai dar um problema. Aqui eu vou fazer um reload só para garantir. E aqui, então, eu vou pegar um arquivo, vou pegar esse AngularJSON, vou fazer o upload, e esse upload não vai funcionar. Vocês podem ver que está dando um erro, que foi bloqueado pela política do CORS, ou seja, localhost 4200 não conecta localhost 8000 porque são domínios diferentes. E como que a gente consegue habilitar o proxy do Angular para funcionar com qualquer back-end que a gente esteja utilizando? Existem duas maneiras. Aqui na pasta raiz do projeto do Angular, onde tem o package.json, o angular.json, a gente vai criar um arquivo novo. Existem duas formas de criar esse arquivo, eu vou mostrar as duas formas para vocês. Eu vou chamar esse arquivo de proxy.conf.js. Essa é a convenção, geralmente, que a gente utiliza, você pode dar outro nome também, é claro. E a gente pode criar esse arquivo como arquivo JavaScript ou como arquivo JSON. Eu vou criar primeiro como JavaScript e depois eu vou criar o mesmo arquivo como JSON e vocês podem escolher qual que é a melhor maneira para vocês. Aqui nesse arquivo, a gente vai criar uma constante. Então, eu vou criar aqui uma constante chamada proxy config. Essa proxy config é um array. E essa constante, a gente também vai fazer aqui um módulo exports, e aqui eu vou exportar o proxy config. E dentro dessa configuração, a gente vai colocar um objeto. Esse objeto contém qual que é a configuração para o Angular conseguir se conectar com o back-end sem utilizar o CORS. A primeira delas é o contexto. Então, context. Esse context também, na parte do JavaScript, ele é tido como um array. A gente vai ter aqui apenas uma opção. Você pode ter mais opções também, caso você queira. Nesse caso, uma convenção que é muito utilizada por aí é a gente colocar o API. Por que que a gente coloca isso? Se a gente voltar aqui no nosso serviço, vou pegar aqui do upload, o serviço, aqui está passando a URL, tem que ser o arquivo. Voltar aqui no formulário. A gente está colocando aqui o caminho completo, localhost/upload. A ideia de colocar o proxy e remover o CORS é remover ter todo esse localhost porta 8000. Então, no caso, vai ficar apenas aqui upload. Só que acaba ficando um pouco complicado da gente conseguir distinguir o que é rota do que é URL que vai para o back-end. Então, para isso, a gente precisa de uma convenção. Essa convenção, a gente usa aqui o
barra API. Então, vou botar aqui antes o API upload. Então, tudo que for barra API não vai ser rota no Angular, mas sim uma chamada para o back-end. Então, nessa chamada para o back-end, a gente vai ter como target a URL de back-end, que nesse caso é o HTTP, localhost e a porta, que no caso está definida como 8.000, pode ser a porta 3.000 e etc. Então, quando a gente for para o back-end, a gente vai pegar barra API, barra upload, vai vir aqui, opa, é barra API, então eu tenho que fazer um redirecionamento aqui para o localhost porta 8.000. Existem outras configurações também, como o secure. Se você está utilizando HTTPS em localhost, você coloca true. No meu caso aqui não tem HTTPS, então vai ser como falso. Se você também quiser log, então você pode colocar qual que é o nível de log, e aqui tem as opções, você pode colocar info, debug, error, etc. O padrão a gente coloca sempre como debug. E caso você tenha necessidade, essa aqui é a configuração padrão que geralmente é utilizada. Mas existem certos casos que você não vai poder modificar o seu back-end. Às vezes, quando você está fazendo o back-end do zero, você consegue, por exemplo, colocar que todo endpoint que você tem exposto vai ter um barra API, por exemplo. Nesse caso, a gente já fez o back-end, então você pode estar trabalhando também com uma API legada, uma API que já existe. Aqui está esperando apenas o barra upload. Se a gente tentar fazer um barra API barra upload, não vai funcionar. Então, aqui existe também uma opção no proxy de fazer um rewrite, que se chama path rewrite, ou seja, a gente vai reescrever o caminho. Nesse caso, é um objeto, e aqui a gente vai colocar qual que é o caminho. Então, aqui eu vou colocar uma negação, que é um regex, e API, e aqui nós vamos reescrever para vazio. Ou seja, o que acontece? No caso do nosso upload, a gente está querendo fazer aqui o barra upload, que é esse barra upload aqui. Quando o Angular for fazer a chamada, vai fazer barra API, barra upload. E aí, vai passar pelo proxy, e o proxy vai fazer o seguinte, eu vou pegar o barra API, e no lugar eu vou utilizar vazio. Então, vou pegar aqui o barra API e vou remover. E agora sim, a gente tem o endpoint, que é o que está exposto realmente no back-end. Então, para casos como esse, pode ser que o path rewrite faça sentido. Caso não precise, é só omitir essa configuração aqui. E para a gente poder utilizar isso daqui, a gente vai voltar no nosso package.json. E aqui vocês podem ver que já tem um script de start, que é o ngserve. A gente vai adicionar uma flag. Essa flag é a proxy config. Então, proxy config. E aqui a gente vai colocar o nome do arquivo. Nesse caso, é proxy.conf.js ou pode ser o JSON também. Antes da gente continuar, vou reiniciar o Angular, mas nesse caso eu não vou mais utilizar o ngserve como a gente tem feito em todas as aulas. Eu vou passar a utilizar o npm run start. Dessa forma, ele vai fazer um ngserve e vai colocar a configuração, a não ser que você queira colocar a configuração aqui sempre na mão. Tendo o script do npm, já ajuda bastante. Então, vocês podem ver, olha, que aqui também vai ter um proxy, ó, na hora de fazer a compilação aqui, tem um proxy rewrite rule. A regra de criação de rewrite foi criada, então sempre que acessar o API, vai fazer o rewrite para vazio. Compilou aqui com sucesso, já fez o refresh aqui também, eu vou colocar aqui como todos, olha, eu vou limpar aqui também. Agora a gente vai fazer novamente o upload. Eu vou pegar o readme aqui, vou fazer o upload do readme e fazendo o upload, fez o upload aqui, não tem erro no console, deu que o upload foi concluído e foi feito aqui, ó, localhost 4200 API upload. Por trás, a gente sabe que isso aqui está indo para o localhost 8000 sem o API, fez aqui o form data com o arquivo e teve como resposta também o JSON que a gente está enviando. Então, o nosso proxy funcionou. Outra forma de escrever esse proxy,
deixa eu fechar tudo isso daqui, é criando um arquivo JSON. Então, de novo, aqui na raiz do projeto, eu vou criar um proxy.conf, só que agora eu vou criar um JSON. Esse é um objeto JSON, então vou criar aqui um objeto. Deixa eu abrir aqui o conf o proxy do lado, que a gente vai usar ele como base. Então, aqui, o contexto vai ser o primeiro objeto, então vai ser um valor mesmo. Nesse caso, eu vou pegar tudo que está aqui, vai ser a API, e tudo que for aqui, asterisco, ou seja, tudo que for API barra alguma coisa, vou utilizar o proxy. E aqui é um objeto, e aqui dentro a gente vai colocar essas informações aqui. Então, o target, mas em formato JSON, nesse caso tem que ter aqui as aspas duplas. O target, então, vai ser o localhost. A gente está acostumado a usar aspas simples. Então, aqui eu vou copiar localhost 8000. Aqui eu posso remover essa barra, não tem a necessidade de colocar a barra, simplesmente porque já vai estar incluído aqui. Outra coisa que eu posso colocar aqui também é o secure, então se é seguro ou não. E aqui a gente coloca true ou falso. No caso, true ou falso aqui, booleano, não tem as aspas no JSON. Também podemos colocar o log level. Então, aqui, ó, log level, mesma coisa que tá aqui. E você também pode colocar aqui a opção, vou botar aqui, o debug. E se você quiser, também pode fazer o path rewrite. Então, aqui eu vou colocar path rewrite, do jeito que tá aqui do outro lado. E no caso do path rewrite, vai ser um objeto da mesma forma que está aqui também. Então, é um objeto. A gente vai colocar o que a gente está querendo reescrever. Então, aqui vai ser o barra API. E aqui do outro lado, o valor, que nesse caso é vazio. Então, esse é o JSON. Se você prefere essa sintaxe aqui, pode utilizar. Caso contrário, pode utilizar o JavaScript também. Aqui o que você vai fazer é, no lugar do JS, colocar o JSON e tá pronto. Uma outra dica quando você for utilizar o proxy é que aqui no nosso componente, a gente está colocando aqui API barra upload. Isso é para desenvolvimento. Quando a gente for para produção, pode ser que não precise desse barra API. É uma dica que eu já dei em aulas anteriores. Vocês podem utilizar aqui esses arquivos de environment. Então, aqui o que eu gosto de fazer, aqui eu gosto de colocar o base URL assim. E aqui você pode colocar, por exemplo, barra API. Então, quando vem aqui, a gente vai colocar o environment. Nesse caso, vai ser environment.baseURL. E aqui faz a concatenação junto com barra upload. Ou você pode utilizar o template literal do ECMAScript para deixar isso aqui um pouco mais bonito também. E quando for para a parte de produção, o seu base URL pode ser vazio ou algum outro valor que você vai usar em produção. E o Angular, na hora de fazer o build, vai saber utilizar o arquivo corretamente, né? Qual é o arquivo de desenvolvimento, qual é o arquivo de produção, e vai fazer o replace aí, e você tem aí tudo dinâmico, sem precisar de alterar o seu ambiente, seja ele de desenvolvimento, de QA ou de produção. Bem, por hoje é só. Como sempre, todo o código-fonte está disponível no GitHub. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais essa aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de deixar o joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!